Apareceu os slides para vocês, pessoal? Me avisa aí. Apareceu? Sim. Sim? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje nossa aula, penúltima aula, vamos dizer, do conteúdo, unidade 4.2. Tá? Depois só vai restar a unidade 4.3. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câncer, tá? E vamos falar um pouquinho da atuação da fisioterapia. A aula passada, né, a gente estava falando sobre cuidados paliativos, né? Das indicações, né, das definições, do que se trata, né, o cuidado paliativo, né? Então, uma população que se beneficia desses cuidados paliativos são os pacientes oncológicos, né? Os pacientes com câncer, também chamados de tumores ou neoplasias, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta doença, que é triste, é grave, né? De alta morbimortalidade, tá? E que afeta tanto homens quanto mulheres. Então, nosso objetivo geral seria conhecer algumas técnicas que a fisioterapia pode utilizar para o tratamento desses pacientes com câncer. Tá? Só que antes da gente falar da fisioterapia, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é câncer, né? Às vezes a gente ouve tanto essa palavra, né, mas a gente às vezes não entende, né? Ou a gente sabe o que é, mas não sabe explicar, né? Eu já passei por muito disso, né? Saber o que é, mas ter dificuldade de explicar o que é, tá? Então, o câncer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como surge, né? Vamos falar um pouquinho sobre dados epidemiológicos, sobre epidemiologia associada ao câncer, e aí sim vamos falar de sintomas principais dos pacientes com câncer, e aí falar da atuação da fisioterapia que visa, né, o alívio desses sintomas, tá bom? E a aula, né, vai se encerrar daí, tá? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o câncer, tá? Então, eu vou citar muito o INCA, né, Instituto Nacional de Câncer, que é uma entidade nacional que, né, associada ao Ministério da Saúde, né, responsável, né, pela orientação, pela educação, né, da população, pela informação, né, da população, para a população, para os profissionais de saúde, responsável juntamente com o sistema de vigilância epidemiológica e vigilância de saúde do Ministério da Saúde, responsável por estabelecer os números, né, de prevalência, de mortalidade, né, com relação ao câncer. Então, é sim um lugar, né, onde a gente pode obter informações sobre o câncer, né? Então, gravem bem esse nome, né, quando vocês quiserem saber algo sobre câncer, sobre tipos de câncer, podem, né, recorrer ao INCA, Instituto Nacional de Câncer. Então, vamos lá. O que é câncer? Antes da gente ir nessa imagem, vamos ler essa definição, né? Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, né? Então, câncer ou neoplasia ou tumores, né? Existem mais de 100 tipos de câncer, tá? E então ele é o nome dado a essas células que crescem, né, de forma desorganizada, desordenada, acelerada muitas vezes,
em órgãos vitais à saúde, né? Vitais, com funções vitais para o corpo humano. Tá? Então, vamos lá na base da morfofisiologia, né? Que é a constituição do nosso corpo humano. Né? A unidade funcional do nosso corpo humano é a célula. Né? Então, existem diversos tipos de células com funções específicas, né, para cada órgão. Né? Então, nós temos a célula óssea, nós temos a célula cardíaca, nós temos a célula epitelial, que reveste, né, tanto internamente quanto externamente órgãos. Nós temos a célula da pele, nós temos a célula pulmonar, né? Nós temos a célula nervosa, né? Cada uma dessas células recebe um nome especial, daí, mas é uma célula. Né? Por exemplo, o osteócito é uma célula que forma o osso. Né? O neurônio é uma célula que forma o tecido nervoso. Né? Os pneumócitos são células que formam, né, os pulmões. O miócito é a célula que forma, né, os músculos, né? Aí nós temos o miócito cardíaco, que forma o músculo cardíaco. Então, nós temos, né, vários tipos de células. Né? Então, elas são a unidade funcional do nosso corpo, tá? Quando essas células se organizam, né, ou seja, né, um grupo de células se organizam, essas células formam, então, tecidos. Né? Os osteócitos se organizam e formam o tecido ósseo. Tá? Os miócitos se organizam e formam o tecido muscular. Então, os neurônios se organizam e formam, né, o tecido nervoso. Né? Os pneumócitos se organizam e formam o parênquima pulmonar, né, o tecido pulmonar. Tá? E esses tecidos, quando se organizam, formam os órgãos. Então, o tecido ósseo forma o osso, o tecido parênquima pulmonar forma o pulmão, né? O tecido nervoso forma o cérebro, o cerebelo, né? O tronco encefálico, ou seja, né? Quando esses tecidos se organizam, há a formação dos órgãos, tá? Quando ocorre um câncer, então, por outro lado, então, da imagem, né? Nós temos algum agente cancerígeno, nós vamos falar um pouco disso, né? Que atua sobre uma célula do corpo humano, uma célula de qualquer tecido, tá? Indo, né, diretamente na unidade, vamos dizer, a unidade principal da célula, que é o núcleo, onde estão armazenadas todas as funções vitais para o funcionamento daquela célula. E esses agentes cancerígenos utilizam do DNA dessa célula para promover um crescimento anormal dessa célula. Ou seja, há o surgimento de uma célula, né, que cresce, se origina a partir de divisões celulares, tá? Só que essas células neoformadas, elas não apresentam a mesma função daquela célula que originou, né, a formação dessas células cancerígenas. Ou seja, né, a célula que forma o tecido e dá forma aos órgãos, essas células cancerígenas que são produzidas não apresentam a função desse tecido, desse órgão. Tá? Ou seja, cresce um tecido infiltrativo, ou seja, um conjunto de células vai formar um tecido, e esse tecido vai formar um órgão, que é o tumor, o câncer. Só que esse tumor, esse câncer, é um órgão sem função. Ou seja, na verdade, ele tem uma função de crescer. E ao crescer, ele altera a função do órgão, né, de origem, ou seja, o órgão vital para o nosso corpo.
tá? Dividindo-se, então, rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, ou seja, ela cresce, 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 vai comprimindo o tecido que é vital para o nosso corpo, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Quando esses tumores crescem, espalham-se para outras regiões do corpo, né? Nós falamos disso na aula passada, nós chamamos então de metástases, né? Ou seja, metástase é quando os tumores crescem, né, à distância, tá? Daquele foco cancerígeno primário, né? Onde surgiu o câncer. Existem diferentes tipos de câncer, que esses diferentes tipos de câncer, então, como eu disse para vocês, dependem, né, de cada tipo de célula do corpo. Ou seja, existem diferentes tipos de câncer que correspondem a vários tipos de células do nosso corpo. Quando essas células começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ou seja, né, que envolvem e revestem internamente órgãos, são denominados carcinomas, né? Então, os carcinomas são tumores ou câncer, né, de tecidos epiteliais, tá? Se o ponto de partida para esse crescimento celular são tecidos conjuntivos, como, por exemplo, osso, músculo ou até cartilagem, tá? Ou seja, onde há tecido conjuntivo no nosso corpo, eles são chamados de sarcomas, tá? Ou seja, nós temos aí, por exemplo, né, um tumor de células epiteliais do estômago. Então, nós temos aí um carcinoma gástrico, né? Gástrico porque se refere ao estômago, tá? Nós temos um tumor de pele, ou seja, né, célula de revestimento epitelial, nós temos um carcinoma de pele, tá? Agora, quando nós temos, por exemplo, um tumor ósseo, nós temos um osteosarcoma, ou seja, né, o sarcoma porque refere-se a tecido conjuntivo. Nós temos um miosarcoma, ou seja, né, de célula muscular, né, ou um condrosarcoma, né, derivado do condrócito, que é a célula cartilaginosa. Tá? Então, isso é curiosidade até para nós, para que a gente, quando ouvir esses nomes, né, essas nomenclaturas para o câncer, a gente possa entender, né, o porquê recebem esse nome de carcinoma ou sarcoma, né? Então, carcinoma vocês vão relacionar às células epiteliais e sarcoma quando se refere a tecido conjuntivo, tá bom? Então, para a gente, né, uma certa curiosidade aí para nós, tá bom? Como surge, né, o câncer? O processo de formação do câncer, ele é chamado de carcinogênese ou oncogênese, ou seja, gênese de origem, formação, e carcinoma ou onco, né, carcino, né, vem de câncer. E em geral acontece lentamente, tá? Podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor mais visível, tá? Isso depende da agressividade dos tumores, né? Tem tumores que crescem lentamente, sim, mas tem outros que são mais agressivos, mais avassaladores, né? E podem causar até a morte da pessoa em pouco tempo, tá? Como eu disse para vocês, o câncer surge a partir de uma mutação genética da célula, tá? Onde agentes cancerígenos alteram o DNA da célula, e esse DNA da célula, então, passa a multiplicar células sem função, né, definida, ou seja, um crescimento, uma multiplicação celular,
onde dá origem às células cancerosas que não apresentam função. Então, esse tecido cancerígeno forma, né, as massas, né, tumorais, que são os cânceres. Tá? Dentro desse processo de formação do câncer, que nós chamamos então de oncogênese ou carcinogênese, nós temos agentes iniciadores, ou seja, são agentes cancerígenos que vão iniciar essa mutação genética a partir do DNA da célula, né, causando nessa mutação, essa alteração, né, no componente genético celular, alterando, né, toda a sua função. Tá? Além disso, nós vamos ter, a partir disso, né, a partir dos agentes iniciadores, a ação de agentes promotores, que são agentes que vão causar a multiplicação desordenada e descontrolada dessas células. Tá? E quando essas células se acumulam, se organizando, então elas vão formar o que nós chamamos de tumor, que é o câncer. Tá? Então, agora a gente entende, né? Claro, o professor está sendo bem simples, tá, gente? Tá? Não é objetivo a gente se aprofundar no estudo, né, celular, né? Esse estudo biocelular do câncer, né? Dos tumores. Mas é preciso que a gente tenha esse entendimento, né, simples, mas, né, consistente do que é o câncer e como ele surge, tá? Para que a gente entenda depois o que é o agente cancerígeno, o agente iniciador, o agente promotor, o agente multiplicador, né? O que promove a progressão do câncer. Para que quando a gente fala de hábitos de vida, quando a gente fala de alimentação, a gente possa entender, né, por que maus hábitos, más práticas de vida podem levar, né, o paciente a ter câncer. Tá? Vamos falar um pouquinho de epidemiologia, né, que é interessante, tá? Porque a epidemiologia ela é a base para que a gente tome os objetivos, né, que a gente, né, inicie, né, um entendimento da onde nós temos que agir, ou seja, é a partir do estudo epidemiológico, ou seja, dos números, gente, que a gente destina recursos, destina ações, promove ações, ou seja, dá foco, tá? A partir, né, da epidemiologia. Então, a gente não pode fugir de números, a gente não pode fugir de dados epidemiológicos. Por mais que sejam números, né, e quando a gente fala de números, né, a gente tem até alguma aversão, tá? Só que a gente tem que curar disso, tá? Sendo profissional da saúde, a gente tem que trabalhar, assim, com números, tá bom? Então, a epidemiologia é essa ferramenta que vai nos auxiliar na nossa condução, na nossa tomada de decisão, no destino de recursos públicos, né, privados, tá? Aonde quer que nós estejamos trabalhando, né, os indicadores epidemiológicos, eles são fundamentais para a nossa tomada de decisão. Então, aí, esses dados eu retirei lá dos dados do INCA, juntamente com o Ministério da Saúde, o Sistema de Vigilância em Saúde, o SDS do Ministério da Saúde. Então, anualmente, eles elaboram esses dados com relação à prevalência e incidência estimada, né, de câncer, né, conforme o tipo de tumor, ou seja, conforme a sua localização, conforme o sexo. Então, nós vamos ver duas tabelas, tá? Uma com relação ao sexo masculino e a segunda com relação ao sexo feminino, tá? Então, ó, em homens, no Brasil, em 2020, essa é uma incidência estimada, ou seja, estima-se que no Brasil, só esse ano,
nós tenhamos 65.840 novos casos de câncer de próstata, tá? Então, 65 mil homens, né, com câncer de próstata. Ou seja, né, o câncer de próstata é, né, talvez o câncer que mais acomete, não é o câncer, né? Os números estão mostrando isso, né, professor? É o câncer que mais acomete os homens, tá? Ou seja, em termos de novos casos, câncer de próstata é aquele que mais acomete os homens hoje. Então, por que nós temos um Novembro Azul? Né? Exatamente para isso, né? É uma campanha do Ministério da Saúde, porque os dados epidemiológicos mostram isso, tá? Ele tem mais que o dobro de casos, novos casos, que o segundo lugar aí, que é o câncer de cólon e reto, ou seja, o câncer de intestino delgado, né, de intestino grosso, perdão, né, e reto, ou seja, né, câncer de intestino, 20.540 casos, ou seja, próstata tem o triplo dos casos de câncer de colo e reto. Por isso, né, o foco principal com relação à saúde do homem é o câncer de próstata, tá? Depois nós temos aí traqueia, bronquio e pulmão, ou seja, câncer, né, da árvore respiratória, depois estômago, câncer da cavidade oral, câncer de boca, câncer de esôfago, bexiga, laringe, aí vem as leucemias, né, que são os cânceres relacionados a o sistema hematológico, né, o sangue, né, leucemia, né, popularmente chamado de câncer no sangue, né, sistema nervoso central, seja o câncer cerebral, câncer de cerebelo ou de hipófise, né, todas as neoplasias, exceto pele não melanoma, né, compõem aí 225.980, ou seja, né, e se considerarmos, né, todas as neoplasias, 309.750 novos casos de câncer no Brasil, estimado aí para esse ano, 2020, tá? Então, um número expressivo, né, gente? Né? Um número alto, né, de pacientes com câncer, tá? Somente sexo masculino, tá? Quando a gente vai para o sexo feminino, também a gente entende por que que nós temos um Outubro Rosa, tá? Porque, né, aí as mulheres, né, nós temos novos casos de câncer de mama estimados para 2020, 66.280 novos casos, tá? Mais que o triplo do segundo lugar aí, que é o câncer de cólon e reto, ou seja, câncer de intestino também em mulheres, que é maior que o câncer de colo do útero, tá? Mas em primeiríssimo lugar aí o câncer de mama, né? Por isso, né, as campanhas serem mais focadas à prevenção do câncer de mama com relação às mulheres. Então nós temos, né, o Novembro Azul para o homem por conta do câncer de próstata e o Outubro Rosa, né, a prevenção do câncer de mama nas mulheres. Aí depois nós temos também câncer da árvore brônquica, árvore respiratória, traqueia, brônquios, pulmão, depois câncer de tireoide, câncer de estômago, câncer do ovário, o corpo do útero, tá? Linfoma não Hodgkin, que é um tipo, né, também de câncer, que acomete o sistema linfático, sistema nervoso central, câncer cerebral. E aí nós temos todas as neoplasias, né? Em mulheres, 316.280 novos casos para esse ano. Então, se a gente somar aí homem e mulheres, nós vamos ter aí mais de 625 mil novos casos de câncer, né, no Brasil, só esse ano. Então, um número
bastante expressivo, né, gente? Tá? Então, professor, o que nós podemos fazer com isso, né, com esses números, né? Então, a gente já vê o Ministério da Saúde, né, as ações de saúde, né, trabalhando em função disso, né? Atenção primária, né, tem que trabalhar com a prevenção, promoção de saúde, tá? Atenção secundária, né, coordenada pela atenção primária, né, dar acesso ao diagnóstico precoce e o tratamento, né, o mais rápido possível, mais precoce possível, né, e, né, contando aí com a atenção terciária, né, que é de alta densidade, que é a questão, né, com relação ao câncer, né, o tratamento cirúrgico, a radioterapia, a quimioterapia, né, para esses pacientes, tá? Então, a gente vê aqui na nossa realidade, né, esse nível de atenção terciária, o Hospital de Câncer de Mato Grosso, né, o HCAM, né? Então, onde, né, os pacientes podem fazer o tratamento, né, quimioterápico, radioterápico e também o tratamento cirúrgico. Além disso, nós temos outros hospitais que fazem tratamento cirúrgico, né? O Hospital São Benedito faz tratamento cirúrgico para tumores cerebrais, né? E outros hospitais que trabalham também com outros tipos de tratamento cirúrgico, né, de neoplasias, tá? Mas pensando então, né, enquanto profissional de saúde, o que eu posso fazer, professor? Então, a prevenção do câncer é o melhor, né, que a gente pode fazer, né? Só que a gente está na aula de atenção terciária, né? Mas a gente, claro, tem que falar de prevenção terciária, né? Também, né? E quando a gente fala de prevenção terciária, a gente está falando, né, da pessoa que já tem a doença, mas que ela tem que diminuir a exposição aos fatores de risco, tá? Então, a gente faz prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Prevenção primária, a pessoa não tem a doença, então vamos promover a saúde dela, prevenindo, né, a exposição a fatores de risco. Se a pessoa já tem a doença, mas ela está na fase inicial, então a atenção secundária pode permitir o diagnóstico, então, precoce e o tratamento mais rápido possível, dentro dessa atenção terciária, né, que é o atendimento, né, de alta densidade para esses pacientes, tá? Mas, de qualquer forma, o que a gente pode fazer, então? Diminuir a exposição a fatores de risco parece uma boa alternativa para nós. Mas como que eu vou fazer essa orientação, essa educação em saúde? Então, eu tenho que conhecer os principais fatores de risco, que são fatores, então, que podem promover essa mutação genética, ou seja, atuar como fatores iniciadores, progressivos e multiplicadores, né, dessas células cancerígenas que a gente viu agora há pouco. E quem são esses fatores de risco, né? Então, existem alguns citados na literatura, né? Nós temos, né, a radiação, né, ou seja, a exposição à radiação pode desenvolver, né, mutações genéticas e o desenvolvimento de células cancerígenas. A radiação ou luz ultravioleta, né, ou seja, pode causar câncer de pele, né, isso é bem sabido por todos nós. Agentes químicos em geral, mutações genéticas, né, ou seja, né, herança genética, herança, né, de familiar de câncer, obesidade e vida sedentária, ou seja, fatores relacionados a hábitos de vida. Algumas infecções podem, né, predispor o paciente a mutações genéticas celulares. Dieta, né, rica em, né, gorduras saturadas, principalmente saturadas. O alcoolismo crônico, tá? Muito relacionada a esses tumores de cólon, reto, esôfago, estômago, tá? E o tabagismo, né? A fumaça do cigarro, o tabagismo crônico, ele é considerado tanto um fator iniciador,
né, quanto um agente iniciador de mutação genética celular, quanto um agente promotor, quanto um multiplicador, progressor, né, do tumor, tá? Então, é sabidamente também conhecido por nós que, né, o tabagismo é um fator de risco para câncer de pulmão, neoplasia pulmonar, tá? Então, o que esses fatores de risco produzem? Então, eles promovem, né, mutações genéticas, principalmente envolvendo o DNA celular. Então, a alteração desse DNA, essa mutação no DNA, promove, né, essa multiplicação desordenada celular. Porque o DNA vamos dizer, a vida da célula, né? É a alma celular. Então, quando ela fica alterada, né, promove essa alteração nos constituintes, né, dessa cadeia, né, de DNA, essa célula começa a se multiplicar, mas sem a função celular, né, de origem. Ou seja, é um tumor. É um conjunto de células que crescem e só vão causar a disfunção daquele órgão onde ele está crescendo, tá? Por isso que o câncer, ele é tão grave, né? Então, devido a isso, né, gente, sabidamente a gente tem essas campanhas, né, promovidas tanto pelo Ministério da Saúde, né, o governo federal, né, o SUS, o Ministério da Saúde, o próprio com apoio do INCA, né, Instituto Nacional de Câncer, com relação à prevenção, né, à exposição desses fatores de risco, né? Então, aí, dois cartazes, né, com relação à prevenção do câncer de pulmão, né? Então, aí nós temos, né, o narguilé, né, e o cigarro eletrônico, que são duas novas formas, né, do consumo de fumaça, né? Essa fumaça tóxica, essa fumaça nociva, que induz, né, pode sim predispor o paciente a ter câncer de pulmão, tá? Então, o narguilé, ele pode causar câncer, pode causar outras doenças respiratórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica, podem causar doença na boca, como câncer de boca, tuberculose e hepatites virais, tá? Além disso, olha só, em 1 hora de uso de narguilé, você inala o equivalente à fumaça de 100 a 200 cigarros, tá? Em 1 hora. Então, você tem a equivalência do uso de 100 a 200 cigarros, tá? Então, a gente sabe, né, o consumo desse instrumento é comum, né, principalmente em jovens adolescentes, jovens adultos, tá? E é nossa função como profissional de saúde trabalhar com educação em saúde, tá? E falar que isso faz mal. Às vezes a pessoa que usa sabe que faz mal, né? Porque o vício é algo bastante difícil, né, de ser retirado, tá? Outro dispositivo que não é aprovado, né, pela Anvisa, né, ele não é aprovado nem a sua importação, mas a gente sabe, né, que através do mercado negro esses instrumentos entram no Brasil, é o cigarro eletrônico, tá? Então, cigarro eletrônico é um dispositivo que alguns utilizam, né, de um líquido, né, e esse líquido, né, gera, né, a fumaça, né, e também, né, é cancerígeno, né, também atua como um agente cancerígeno. Também deve ser evitado, né, não deve ser estimulado o seu uso, tá? Com relação à prevenção aí também do câncer de pele, né, nós temos o Dezembro Laranja, tá? Eu não sabia, né? Montando a aula de vocês, eu conheci. O Dezembro Laranja é um mês de conscientização aos cuidados de pele, né, evitando o câncer de pele. Evitando, então, a exposição prolongada ao sol, entre 10 e 16 horas, né, e a gente sabe do nosso sol, né, gente? Nosso sol de Cuiabá, ele é mais forte, né, que outras cidades.
Usar proteção adequada, como roupas, bonés, chapéus, óculos escuros. Esses óculos escuros têm que ter a proteção UV, sombrinhas, barracas, tá? Aplicar protetor solar pelo menos meia hora antes da exposição e usar também filtro solar próprio para os lábios, né? Porque também a região labial também é exposta, né, a essa radiação ultravioleta e também pode causar, né, câncer, né, tumor de lábio, né, que confere a tumor de boca também, tá bom? Então, passando agora para a parte da nossa disciplina mesmo, vamos ver a parte de avaliação dentro da atenção terciária. Então, esse paciente que é dentro da atenção terciária, esse paciente ele tem a doença, tá? Então, nós estamos, né, dentro da atenção mais especializada desse paciente. Então, paciente que está hospitalizado por complicações decorrentes, né, do tumor, né, decorrente da disfunção que ele causa nos órgãos. Ele também vai estar internado, às vezes, para, né, tratamento cirúrgico para esse câncer, ou seja, para a extirpação ou retirada, né, desse câncer. Ou, né, às vezes ele está internado para, né, realizar quimioterapia e radioterapia, e às vezes esses procedimentos requerem internação devido aos grandes efeitos colaterais que eles apresentam, tá? Na avaliação desse paciente, então, a gente, né, vai englobar principalmente os sistemas mais vitais, né, para o nosso organismo. Vamos lá. Quem que nós consideramos mais vitais? Sistema cardiorrespiratório, porque ele mantém a respiração e a circulação do nosso corpo. O sistema nervoso, que comanda todas as funções do nosso corpo, tá? E o sistema osteomuscular, que permite a nossa locomoção, nosso ir e vir. Tá? Outros são importantes, com certeza, tá? Mas o nosso foco será em cima desses, tá? Nosso foco em termos de avaliação, em termos de avaliar sintomas, né, vai ser em cima dos sintomas decorrentes da agressão a esses sistemas, tá bom? A gente sabe que, né, alterações, né, câncer envolvendo o sangue, o fígado, né, câncer hepático, né, sistema gastrointestinal também são importantes, mas eles vão levar a alterações nestes sistemas, tá? Principalmente o cardiorrespiratório. Tá? Então, por isso que a gente foca na função desses três sistemas aí. Porém, nos cuidados desses pacientes, então, se torna necessário focar na avaliação dos sintomas decorrentes da alteração nesses sistemas, que são dor, fadiga, dispneia, alterações neurológicas e linfáticas. Né? Quem são esses 5 itens aí citados? São os principais sintomas que o paciente apresenta, tá? Decorrente do câncer. Então, a gente vai focar na avaliação desses sintomas e na presença ou não desses sintomas, mas geralmente na sua presença, nós vamos elaborar todo o nosso plano de tratamento e recursos técnicas que iremos utilizar, tá? Então, aí ao lado está um desenho, né, também um infográfico do INCA, mostrando, né, claro, em termos populares, quais são esses principais sintomas que o paciente geralmente apresenta decorrente de um câncer. Então, ele vai ter dores de cabeça em comum, ou seja, dor, persistente ou grave, tá? Vômitos, em especial pela manhã, ou com pior ao longo dos dias. Dores em membros como pernas e braços, membros superiores e inferiores, dor óssea, tá? Edema, né, o inchaço, sem trauma ou sinais de infecção. Ou seja, pode ter alterações no sistema linfático, né, causando edema. Opa. Ou até sinais de infecção. Inchaço abdominal, ou seja, né, o aumento do volume de líquido dentro do abdômen. Fadiga ou mudanças no comportamento, como isolamento.
fadiga, aquela sensação de cansaço, sem ter realizado, né, nenhuma atividade, tá? Então, é interessante a gente, né, saber esses sintomas, para que a gente possa reconhecer, às vezes, né, um paciente que possa ter, né, câncer. Então, vamos lá. Com relação à dor. Tá? A dor, ela pode ser aguda ou crônica, né? Vocês estudam bastante dor, né? Quando estudaram, né, eletrotermo, né, recursos elétricos, térmicos e fototerapêuticos, né, professor Tiago. Então, a dor pode ser aguda ou crônica, tá? Aguda, né, ela mais latejante, né, de forte intensidade, às vezes ela crônica, né, ela é aquela dorzinha que tá ali, mas ela não cessa, né? E, para avaliação da dor, a gente recomenda utilizar a escala visual analógica, né, a escala EVA, né, que é aquela escala que o paciente pode, né, através da visualização da carinha, né, ou feliz ou muito triste, né, de acordo, né, com o nível, a intensidade de sua dor, tá? Ou ela pode ser uma escala numérica, né, uma escala visual, mas numérica, onde o paciente, ele de 0 a 10, ele vai quantificar a sua dor, ele vai dar uma nota para a sua dor, sendo 10 a dor insuportável e 0, né, a ausência de dor, tá? Que tipos de recursos, né, nós podemos utilizar? Então, nós temos os recursos, né, que utilizam as correntes elétricas, como o TENS, o calor ou o frio, né, a termoterapia, que pode ser por quente, né, ou frio, a crioterapia. Com relação ao TENS, eu coloquei uma observação aí, não utilizar em áreas que receberam radioterapia, tá? Com relação a técnicas manuais, nós podemos utilizar cinesioterapia, técnicas de relaxamento, terapia manual ou acupuntura, tá? Atenção, então, aí ao calor superficial e profundo, aplicação direta sobre áreas tumorais, né? Então, é preciso saber, né, que tipo de tumor e localização do tumor do paciente, tá? O calor promove, né, uma vasodilatação que pode oferecer riscos, né, na disseminação de células tumorais por via linfática ou hematogênica. Ou seja, né, quando se aplica calor no paciente, um dos efeitos, né, é a vasodilatação, e essa vasodilatação pode aumentar o fluxo sanguíneo, e esse fluxo sanguíneo pode conter células tumorais, então isso pode ser um fator, né, desencadeante de metástase, né? Ou seja, disseminar à distância esse tumor. Então, devemos, então, evitar a aplicação de calor direto sobre as áreas tumorais, tá bom? Com relação ao sintoma fadiga, tá? Ou seja, essa sensação de mal-estar, indisposição, né, que gera, né, isolamento social, né, ou seja, a pessoa não se sente, né, motivada, ou seja, uma pessoa desmotivada, né? Nós utilizamos a escala de Borg para a avaliação. O que é a escala de Borg? Ela está descrita aí. É uma escala que avalia, né, de 0, né, a sensação, né, de mal-estar, e que vai de 0, né, nenhuma, até 10, que é a sensação máxima, tá? Então, ela é uma sensação de cansaço e enfraquecimento, o professor errou aí, tá? Enfraquecimento, tá? E o que nós geralmente utilizamos enquanto fisioterapia? Prática de exercício aeróbico de baixa intensidade, tá? Exercícios resistidos de baixa carga e adequar a intensidade dos exercícios à dieta do paciente. Esse paciente tem que se alimentar para ser submetido à intensidade de algum exercício, né? Se ele não está se alimentando, ele não vai ter
condição nutricional para fazer exercício. Então, a gente tem que adequar, sim, a intensidade. Mas observe, né, de baixa carga e de baixa intensidade. O que seria baixa carga e baixa intensidade, né? Vamos propor, né, atividades aeróbicas ou resistidas que não vão ter, né, um aumento excessivo da frequência cardíaca. Então, a gente vai trabalhar com uma intensidade de treinamento, né, de exercício, né, aí de 40%, 50% da frequência cardíaca máxima, né, ou seja, de baixa intensidade, tá? Com relação ao sintoma de dispneia, né, a dispneia é um sintoma grave, é um sintoma comum, é um sintoma presente em diversos tipos de câncer, não só pulmonar, tá? Então, esses pacientes, eles vão estar apresentando dispneia, mas principalmente aqueles com exposição a fatores de risco respiratórios, como tabagismo ou doença infecciosa respiratória prévia. Então, a localização do câncer aqui pode ser pulmonar ou a complicações do tratamento ou da evolução do câncer. Tá? Então, a dispneia, ela é um sintoma bastante comum. E é um sintoma, né, ruim demais para o paciente, porque ele é angustiante, ele tem a sensação de sufocamento. Quando se trata, às vezes, de um paciente paliativo, tem que ter, né, uma comunicação bem ativa com a família com relação à instituição ou não de suporte ventilatório invasivo, ou seja, né, se a família deseja, né, que o paciente, no caso, seja entubado ou não. Só que nós, né, enquanto fisioterapeutas, entendendo esse cuidado paliativo, que é, né, promover qualidade de vida para esse paciente nas últimas semanas e meses de sua vida, a gente vai utilizar de recursos para aliviar a dispneia, tá? Essa dispneia ela pode estar associada, assim, à presença de secreções pulmonares, no caso de uma infecção respiratória associada. Então, a gente vai fazer técnicas desobstrutivas para facilitar a remoção dessa secreção, tá? Esse paciente pode ter, né, limitação da ventilação pulmonar, então a gente pode fazer técnicas ventilatórias que promovam, né, uma melhor ventilação pulmonar, tá? E podemos fazer técnicas de recrutamento utilizando, né, recursos, né, pressóricos, né, que é a utilização, né, da ventilação mecânica não invasiva, por exemplo, que é o CPAP e o BIPAP. No caso dessa foto, né, essa foto eu retirei da internet e se trata até de uma digital influencer, né, que eles chamam agora, né, que lutou contra o câncer, né. Era um câncer de intestino, né, de sistema gastrointestinal. E ela está utilizando um sistema de suporte ventilatório chamado catéter nasal de alto fluxo, tá? Então, por meio de um catéter que tem duas prongas, né, que se encaixam nas narinas, fornecem um alto fluxo de oxigênio, né, que de certa forma, né, promove o alívio dos sintomas, o alívio da dispneia por conta desse alto fluxo. Então, sacia a fome de ar que o paciente tem, né, mantendo então melhores níveis de oxigenação para este paciente, tá? Então, é um recurso que nem todas as unidades, né, possuem, por ser de alto custo, tá? E de difícil manutenção, visto que os catéteres são individuais e um custo de cada catéter desse está em torno de R$ 1.500, tá? Então, não é todo o serviço que dispõe, mas é um serviço, é um dispositivo, né, bastante interessante, né, para a fisioterapia, tá? Quando disponível. Outro sintoma também, né, severo, grave, né, que leva o paciente também a incapacidades e à morte, são as alterações neurológicas, tá?
Às vezes esse paciente, ele pode apresentar como câncer primário, né, ou seja, o foco primário do câncer, o sistema nervoso, e aí podendo acometer, né, tanto o cérebro, quanto o cerebelo, quanto o sistema nervoso periférico, quanto a medula espinhal, por exemplo, câncer de medula. Mas, porém, ele também pode ser originado de metástase de outros órgãos, que nós chamamos de metástase cerebral, ou metástase medular, metástase cerebelar, ou seja, né, o tumor no sistema nervoso não é primário, né, ele vem decorrente da manifestação à distância de um outro câncer, né, de um outro órgão, tá? As condutas devem ser realizadas conforme achados na avaliação neurológica, ou seja, né, dependendo da localização do câncer no sistema nervoso, o paciente vai ter uma determinada sintomatologia, tá? Existem alguns sinais, né, e sintomas da agressão, né, cancerígena no sistema nervoso, né? O paciente pode apresentar uma dor de cabeça que não cessa, ela é persistente, ela é de forte intensidade, tá? Não cessa com o uso de analgésicos. Pode apresentar alteração de humor, principalmente quando acomete as áreas responsáveis pela personalidade do paciente. Pode acometer as vias visuais, que são intracranianas, né? E o paciente pode ter alterações visuais como visão turva ou perda de um dos lados da visão ou de metade da visão, tá? Sonolência, ou seja, né, o paciente pode apresentar rebaixamento do nível de consciência, náuseas e vômitos. Geralmente essas náuseas esses vômitos são em jato, e confusão mental, né, ou seja, o paciente também pode apresentar alguma alteração cognitiva em termos de racionalidade, em termos de reconhecimento de pessoas, em termos de orientação espacial e temporal, tá? Ou seja, orientação espacial, ele saber onde está, orientação temporal, saber, né, que dia, que mês, que ano é hoje, tá? Estamos. Então, esse paciente pode apresentar esse tipo de confusão mental. E, né, com relação, né, finalizando já também, né, gente, as alterações linfáticas são muito comuns no paciente, tá? As alterações do sistema linfático podem causar edema, devido à localização do tumor, ou compressão de estruturas envolvidas no processo de drenagem. Principalmente o sistema linfático faz isso, tá? Então, o paciente pode apresentar um tumor comprimindo o retorno venoso desse segmento corporal, ou apresentar compressão das vias linfáticas que drenam o excesso de líquido que está ali no espaço intersticial. A consequência disso é a formação de edema, tá? Além disso, dor semelhante à dor neuropática, né, pode estar presente como consequência do edema, ou seja, né, uma dor, né, irradiada, né, uma dor neuropática, uma dor irradiada, uma dor que pode se apresentar em choque ou em queimação, formigamento, tá? Então, pode ser decorrente, essa dor também pode estar presente decorrente do edema. E, geralmente, a nossa conduta visa isso, não só, né, a questão estética do edema, né, que é a questão, né, do aumento do volume segmentar, mas a questão, né, do alívio do sintoma, principalmente a dor relacionada ao edema. A fadiga muscular e a diminuição do equilíbrio também são possíveis consequências, tá? A utilização da gravidade com elevação da área edemaciada, o uso de faixas compressivas, a cinesioterapia e a drenagem linfática são técnicas que podem ser aplicadas para promover a diminuição do edema. Então, onde está a atuação da fisioterapia, né? Através, né, de posicionamento, elevando a área edemaciada, né, para que a gravidade ajude no retorno venoso, né, e também na melhora, na absorção desse edema.
O uso de faixas compressivas também facilita o retorno venoso e a ação do sistema linfático, reduzindo edema. A cinesioterapia, através da contração da musculatura, a contração muscular pode funcionar como um bombeamento, né, ou seja, uma bomba, né, que melhora e aumenta esse retorno venoso. E a drenagem linfática, como já diz o nome, né, promove, né, o aumento da função linfática, que é, né, drenar o excesso de líquido intersticial, reduzindo a formação de edema. Uma observação com relação à drenagem linfática, né, deve ser evitada. Então, isso é uma orientação da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a BFO. Então, ela orienta que pacientes que tenham infecções ativas, ou seja, né, pacientes com alterações no hemograma, pacientes, né, apresentando febre, apresentando sinais de infecção ativa, deve ser evitada a drenagem linfática, e tendo como justificativa o risco de metástases, algumas equipes também evitam as técnicas de drenagem linfática em situações em que o câncer ainda esteja ativo. Resumindo, a drenagem linfática geralmente é utilizada no pós-cirúrgico, quando há retirada do câncer, ou seja, né, o câncer já foi extirpado, retirado, né, então muitas cirurgias, principalmente a mastectomia, né, a retirada do câncer de mama, pode retirar conjuntamente alguns linfonodos da região axilar, tá? Fazendo esvaziamento axilar, ou seja, toda a atividade relacionada ao sistema linfático do membro superior, do lado, né, da mastectomia, fica prejudicado, e o paciente, então, apresenta a formação de linfedema nesse membro, tá? Então, sim, aí, no caso dessa pós-retirada, né, desse câncer ativo, a drenagem linfática pode ser utilizada, juntamente com a compressão, juntamente com a cinesioterapia. Não podemos nos esquecer do impacto psicossocial que o câncer pode trazer para esses pacientes, né? É difícil falar, né? Porque a gente não tem, graças a Deus, mas é difícil, né? A vida de um paciente, a qualidade de vida de um paciente que sabe, né? Tem o diagnóstico de câncer, né? Sabe, às vezes, da malignidade desse câncer. E a gente sabe do impacto psicossocial que isso traz, né? Então, a gente tem que, né? Então, como está descrito, né? É imprescindível, né, prestarmos atenção, né, no estado psicossocial, sempre, né, tentando motivar, né, tentando trabalhar o ânimo, né, a motivação, o enfrentamento da doença que, né, envolve a aceitação, né, a gente falou disso na aula passada, né, quando falamos de cuidados paliativos, que esse paciente possa, né, ter dentro, né, do seu tratamento, se, né, for determinado cuidados paliativos, a gente, né, enquanto fisioterapeuta, oferecer, né, o melhor para que ele tenha, né, qualidade de vida nesse período, né, que ela passa, né, que essa pessoa passa. Então, para a gente finalizar, lembre-se que qualidade de vida, né, cuidados paliativos é promover qualidade de vida, ou seja, é proteger o paciente, né, da piora dos sintomas, né? Ou seja, esse paciente, como a gente viu, ele vai ter uma série de sintomas e então a gente visa, né, minimizar esses sintomas acima de tudo, tá? Mas enquanto tratamento curativo para o câncer, né, a gente também encontra, né, essas situações. A fisioterapia também vai atuar na reabilitação deste paciente, tá? Na reabilitação neurológica, na reabilitação musculoesquelética, na reabilitação respiratória desse paciente que fez o tratamento curativo para o câncer,
né? Então, esse paciente que faz uma mastectomia, esse paciente faz uma retirada de um tumor cerebral, esse paciente que faz uma pneumectomia, ou seja, retirou um dos pulmões, ou uma lobectomia, retirou um pedaço ou um lobo do pulmão. Então, nós também estamos prontos, né, para realizar a reabilitação deste paciente. E utilizando, né, dessas mesmas técnicas que nós citamos, né, principalmente, gente, principalmente a nossa essência, que é a cinesioterapia, né? É a utilização do exercício físico adequadamente prescrito para a reabilitação do nosso paciente, tá bom? Pessoal, era isso, tá? A aula é curtinha mesmo, tá? E para a semana que vem, então a gente finaliza o nosso conteúdo programático com a unidade 4.3, que nós vamos falar de avaliação de gravidade do paciente, tá? Então, a gente vai ser interessante, eu vou mostrar, né, tentar mostrar para vocês alguns recursos, alguns instrumentos que a equipe multiprofissional utiliza para determinar prognóstico, para determinar gravidade do paciente quando ele dá entrada na unidade hospitalar, tá? Então, a gente tem falado de cuidados paliativos, né? Temos falado, né, de gravidade de paciente, então é necessário que a gente entenda esses instrumentos utilizados para avaliação de gravidade desses pacientes, tá bom? Pessoal, alguma dúvida que vocês possam ter? Podem perguntar. Ou está tudo tranquilo? Entenderam? Tá? O senhor tentou ser o mais simples, mais claro possível para que vocês entendam esse assunto, né? Que é interessantíssimo, tá? E que nós temos pós-graduação em fisioterapia, em oncologia. E quem se interessar por este assunto, né? Com certeza, né? Deverá, né, procurar, né, uma pós, né, que envolva, né, os cuidados paliativos, os cuidados de fisioterapia e oncologia. Tranquilo, pessoal? Então tá bom. Boa noite, então, né, pessoal? Bom descanso aí para vocês, tá? E até a próxima aula, né, que nós vamos ter. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Boa noite. Sim.